A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Bom, no vídeo de hoje, eu quero falar para você, fazer um resumo do culto de ontem, terça-feira. Graças a Deus, o culto ontem foi uma bênção para a honra e a glória do nosso Deus, né? E lembrando que aqui quem vos fala, para quem não me conhece, meu nome é Carlos André, do canal Jesus Cristo Vivo. E também quero agradecer aos novos inscritos, né, que estão entrando aí, estão se inscrevendo no meu canal, para a honra e a glória do nosso Deus. O resumo do vídeo de ontem que eu quero falar para você, meus amados irmãos, foi uma bênção, né? Ontem houve uma palavra de fé, uma palavra de Deus, né? Uma palavra que veio presente na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E ontem, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, também tive a oportunidade de fazer a gravação para mostrar para aqueles irmãos que não foram, né? Aqueles irmãos aí que não foram, que eu quero falar para você que quem não foi perdeu. Os irmãos que eu falo é os novos convertidos, mas aqueles que foram, com certeza, Jesus falou com ele ou com ela ontem à noite, né? Isso tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Portanto, o culto ontem foi uma bênção, né? E lembrando que você pode assistir esse vídeo que foi gravado ontem, você pode assistir seu vídeo no smartphone, no tablet, no iOS ou também na sua Smart TV. Exatamente isso. Se você quiser assistir o vídeo de ontem, o culto que foi gravado ontem, você pode assistir por essas plataformas, a TV, smartphone, iOS, tablet, aonde você quiser, você estiver seu equipamento, você pode assistir nessas plataformas, para a honra e a glória do nosso Deus. E lembrando, meus amados irmãos, que os vídeos que eu for gravando, eu quero deixar bem claro que o meu canal não é para me glorificar, não é para me exaltar, não é para dizer que eu quero ter fama, não. Eu quero falar para você que os vídeos que eu gravo é tudo para a honra e a glória do Senhor. Porque eu tenho certeza que cada vídeo que for gravado no meu canal não vai ficar só perante o celular, não. Esses vídeos que eu gravo é para espalhar o amor de Deus, é para evangelizar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Então, várias e várias vezes o inimigo, ele está tentando me parar. Mas, quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você está ligado com Jesus Cristo, não tem inimigo, não tem demônio, não tem ninguém que atrapalhe aquilo que Deus manda você fazer. Então, o que eu quero dizer para vocês que tudo isso que eu faço é para a honra e a glória do nosso Deus. Hoje vai ter mais alguns vídeos que eu vou gravar aqui na minha casa e eu vou fazer um comentário a respeito falando sobre o Espírito Santo. Exatamente isso. Eu vou falar para vocês a respeito do Espírito Santo. Ou então eu já vou aproveitar esse vídeo, né, para não fazer 2 vídeos, eu já vou aproveitar esse vídeo e vou falar para você a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, é uma coisa muito séria. É uma coisa que vem diretamente de Deus. Mas na época que nós estamos hoje,
Tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente brincando de falar em línguas estranhas, mas sabendo que vai ter uma hora que Deus vai cobrar destas pessoas. O Espírito Santo de Deus não é para qualquer pessoa falar. Não. O Espírito Santo de Deus vem diretamente do céu. Exatamente isso. Eu ia falar sobre esse vídeo hoje à noite, mas o Espírito Santo de Deus está mandando falar. Jesus está mandando falar. E passar para vocês que com o Espírito Santo de Deus ninguém brinca. Tem muita gente que quando quer ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, fica se esforçando. Não é bem assim. O Espírito Santo de Deus você tem que sentir. Você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir a Deus. Então, na época que nós estamos hoje, quando eu às vezes eu tenho até pena, eu vou dizer assim, que como diz aqui no Nordeste, eu tenho até pena, sabe por quê? Porque quando algumas igrejas e faz a reunião do Espírito Santo, tem muitas pessoas porque quer ser batizada com o Espírito Santo. Não é bem assim. O Espírito Santo, ele não vem por esforço. O Espírito Santo, meus amados, ele não vem por querer. Ele vem pelo sentir. Quando você está ligado com Deus, aqui na terra, o Espírito Santo de Deus também vai estar ligado com você aqui na terra. Às vezes também eu vejo as crianças, porque quando Jesus foi batizado, ele tinha apenas 12 anos de idade. E da mesma hora veio o Espírito Santo sobre ele. E assim ele fala em línguas e falou para os seus servos: vocês falarão em línguas estranhas através do meu nome, assim diz a palavra do Senhor. Você tem que ver que Deus, ele não fala por esforço. Porque quando Jesus, ele fala conosco, você tem que sentir. Certo que tem criança que nós vemos hoje que quer ser batizado com o Espírito Santo. Às vezes, tem pastores que mandam a criança falar em língua e assim a criança fala. Quando tem pastores que quando fala assim, fulano, fala em língua. Aí a pessoa sem querer e sem sentir a presença de Deus, ele fala em línguas. Sem sentir a presença de Deus. Aí você fala assim, mas Carlos, como é que você sabe disso? Eu vou te responder. É porque às vezes tem vídeos, meus amados, que eu assisto. E tem vídeo também que eu vejo o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe por quê? Porque eu sinto. Eu sinto quando é de Deus e também sinto que não é de Deus. É por isso, meus amados, que hoje tem muitas igrejas no nosso meio evangélico que sofrem. Que tem delas que até fecham. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas é só centro de macumba que fecha. Não é não. Não é só centro de macumba que fecha, não. Não. A nossa igreja também fecha. Tem pastores que desistem dos seus cargos. Por quê? Porque que nem eu tenho falado num vídeo, eu não sei qual foi o vídeo, mas eu tenho falado, que antigamente as igrejas pareciam um comércio. Em todas as esquinas você encontrava uma igreja. Era uma coladinha na outra.
Mas né, antigamente, e você veja que hoje, essas igrejas que era comércio, hoje estão fechadas. Por quê? Porque na época era mais interesse do que a busca do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Era mais por interesse material do que interesse espiritual. Eu, principalmente, eu fui aconselhado também a abrir uma igreja. Mas eu não abri por quê? Porque eu não sei, porque eu vi que não era de Deus. Eu na época era para mim ter aberto uma igreja. Mas quando Jesus fala com a gente tem que obedecer. Exatamente isso. Por quê? Porque se eu fosse na conversa de algumas pessoas, ah, irmão Carlos, você tem um timbre de pastor? Tenho. Ah, irmão Carlos, você tem uma luz brilhando sobre você? Graças a Deus. Mas é a luz de Deus. É a luz do Espírito Santo. Eu, principalmente, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tem vídeo que você não fala em línguas. Sabe por que eu não falo em línguas em alguns vídeos? Por quê? Porque eu vejo que não é de Deus. Porque se eu for fazer a vontade do diabo, eu já estava aqui agora falando em línguas estranhas. Porque a palavra de Deus fala que até o diabo ele fala em línguas. É. Até o diabo ele fala em línguas. Então a gente tem que ver, meus amados, o que é de Deus e o que não é de Deus. Exatamente isso. Então, ontem estava ali naquele evento, né, lá do Beto Fagé, e ali realmente eu senti Deus falar comigo. Eu estava filmando, estava. Gravei. Mas eu gravei, deixei a câmera sozinha e fui também buscar a presença de Deus. Por quê? Porque eu vi que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi pregado, os louvores que foram louvados, veio diretamente do reino de Deus. As pregações também. Aleluia. Mas ontem, meus amados, naquele momento que nós estávamos, se Jesus tivesse vindo ali naquele momento, ele poderia levar sua igreja feliz. Porque ali caiu o poder de Deus. Eu, principalmente, eu gravei. É que nem eu digo e repito. Tudo isso, meus amados, que eu faço é para a honra e a glória do Senhor. Não é para me glorificar, não é para me exaltar, e não é para dizer que eu sou bom. Porque o único bom e verdadeiro é Jesus. Aleluia. Ele é o único e o bom e verdadeiro. Então, é por isso que eu digo que eu principalmente, eu não gravo vídeo todos os dias. Por quê? Porque tudo aquilo que eu gravo aqui na minha casa, nas igrejas, aonde eu estiver, não é materialmente, é espiritualmente. Porque entanto que eu passo dias sem gravar vídeo, mas quando Jesus manda algo que vem dele, eu tenho que distribuir para vocês. É. Aí você pergunta, mas tem muita gente que grava vídeo
E tem hora que não sabe o que nem falar. É por isso, meus amados irmãos, que vamos engrandecer o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. Porque eu conheço várias igrejas do Sudeste, e eu conheço uma, que eu não vou falar o nome do pastor, que realmente eu conheço, que eu já me congreguei na igreja dele. E quando ele está lá cantando, dando testemunho, quando vai orar pela pessoa, ele manda o irmão falar em língua. Aí o irmão, sem preparação alguma, ele começa a falar em línguas, pensando ele que Deus está agindo ali naquele lugar. É por isso que eu digo, e principalmente as crianças, alguns adolescentes, quando quiserem se batizar com o Espírito Santo, sinta de Deus, sinta do fundo do seu coração, receba a resposta dos céus. Não receba pela carne, não. Porque, às vezes, quando eu estou assistindo alguns vídeos, meus amados, eu vejo as coitadas das crianças se espremendo. Se espremendo. Quer porque quer ser batizada com o Espírito Santo, mas não é assim. Eu vou te contar uma experiência que eu tive quando eu era mais jovem. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 13 para 14 anos. A minha primeira igreja, não acho que eu vou dizer de 13 para... a criança, quando ela tem um entendimento, é dos 13 para 14 anos. Mas quando eu fui a uma igreja evangélica pela primeira vez, quem me levava eram os pastores, eram os presbíteros, eram os diáconos, pessoas que hoje estão na glória, pessoas a qual que eu já fui, que eu já convivi com elas. Por quê? Porque eram pessoas ungidas pelo poder de Deus. Eram pessoas ungidas pelo poder do Espírito Santo. E ali Deus sabia aonde ele estava me colocando. E quando eu vim ser batizado pelo Espírito Santo pela primeira vez, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo pela primeira vez, o que foi que aconteceu? Eu não me esforcei, eu não me espremi, eu não pulei. O que aconteceu? Ligação do céu. Quando eu pensei que não, foi uma coisa tão gostosa, gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas os crentes parecem os loucos. Os crentes parecem que, sei lá, o mundo nos enxerga desse jeito. Pensa que a gente é louco, que a gente é doido. Mas a palavra de Deus está escrita. E as pessoas não conhecem, agora elas só conhecem porque ouve a gente falar. Porque a palavra de Deus está escrita. Eu escolho os loucos para confundir aos sábios. Então, se eu sou louco, você é louca. E o mundo nos trata desse jeito. O que é que acontece? Acontece o seguinte. Deixa o mundo pensar que a gente é louco. Porque é que eu sempre falo para você. Aquelas pessoas que lhe chamaram de louco e hoje comemoram da mesma louquice que nós. Aleluia. Da mesma louquice que nós comemoramos. Às vezes tem gente que quando passa, às vezes quando tem um culto ao ar livre, que quando o pastor começa a pregar pela unção, as pessoas olham assim pra gente com a cara assim, não, viu? Olha com a cara pra gente, parece que quer bater. Olha com a cara, meus amados irmãos.
Uma cara tão feia. Enquanto a gente está ali pregando, está ali orando, está ali suplicando o nome do Senhor Jesus, pessoas que não entendem da palavra de Deus, ele nos olha assim com a cara tão feia que, se pela vontade deles, ia lá onde a gente estava, socava a gente na porrada. Desculpa a pressão, mas é isso. Então, o que eu quero falar para você, e aquelas pessoas que acham que a gente é louco, você vê quantas e quantas pessoas estão participando da mesma louquice que nós. E a única coisa que nós devemos fazer, meus amados, não é criticar. Se aquelas pessoas que achavam que que nós somos loucos e que hoje estão participando da mesma louquice que nós, vamos orar por eles, para que ele possa continuar sentindo a presença de Deus. Tem uma vez que quando eu estava... essa história que eu estou contando um pouquinho era na época que eu era jovem. E quando eu estava firmado nos caminhos do Senhor, mas eu pregava tanto que às vezes eu olhava nos olhos do mundo, nos olhos daquela pessoa que não entendia da palavra. E sempre buscando a unção do Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Na época que nós estamos hoje, nós estamos vendo a igreja fechar. Nós estamos vendo aí, às vezes o pessoal fala, os centros de macumba está fechando, mas também a igreja nossa está fechando. Agora, por que está fechando? Porque tem igrejas que não é ligada no céu. Tem igreja que faz tudo materialmente. Então, me desculpe aqui que eu estou roendo aqui a minha unha. Então, o que eu quero falar para vocês, meus amados irmãos, que vamos buscar mais a presença de Deus, vamos buscar mais a presença do Espírito Santo, e lembrando que o Espírito Santo de Deus a gente vai pelo sentir, não pelo esforçar. Tem muitos que vão mais pelo esforço. Eu já estou batizado com o Espírito Santo. Mas ele tem certeza disso? Ele tem certeza daquilo que ele fala? Se ele tiver certeza daquilo que ele fala, amém. Se ela tiver certeza daquilo que ela fala, glória a Deus. O dom espiritual, meus amados irmãos, é que nem a gente quer pregar para uma pessoa não evangélica. Não é por força, nem por violência. É do sentir. É do sentir. Que quando o pastor fala, seja agora batizada com o Espírito Santo, é porque o que ele está falando é ordenância do céu. Quando ele fala, seja batizado agora com o Espírito Santo, você também, meu amado irmão e amigos, vocês têm que também estar batizados, tem que sentir do céu. E outro que eu sempre falo para você, que quando tem a reunião do Espírito Santo, tem pessoas que se espremem, tem pessoas que se
quer porque quer ser batizado com o Espírito Santo. Mas não é bem assim. Você tem que sentir. Você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que sentir que Deus está do teu lado. Porque quando Jesus está do teu lado, ele manda o Espírito Santo também. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, teve uma vez que quase a minha mãe, ela não sabia o que estava acontecendo comigo. Ela pensou que eu estava embriagado. Ela pensou que eu estava doido. Por quê? Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu cheguei falando língua até em casa. De dentro do ônibus até em casa. Até o motorista e passageiros que estavam ali do meu lado não estavam entendendo daquilo que estava acontecendo. E quando o motorista perguntou, meu amigo, tá tudo bem? Eu só fazia assim, ó. E continuando falando em línguas estranhas. É uma coisa tão gostosa que quase você não para. Então, é que não sempre diga e continuo dizendo. Sinta, não se esforça. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus. Porque eu digo a você, que você sentindo a presença de Deus e buscando o dom do Espírito Santo, você tem que sentir do fundo do seu coração. É no fundo do seu coração. Não é porque você quer, você se espreme, você chora e afinal de contas não acontece nada. Por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe quem quer ser batizado pelo Espírito Santo. Deus sabe Deus sabe quem sente a presença dele e quem não sente. Ah, mas eu pulo, eu faço isso, eu rodopeio, amém. Se você pula, se você rodopeia, glória a Deus. Agora, vamos ver se é de Deus também, né? Porque eu digo a você que até os macumbeiros também rodopia. É. Uma vez eu assisti um vídeo do irmão, parece que era o irmão Natan, ele mostrou o giro dos crentes com o giro do centro espírita. É. É quase idêntico o giro do crente e o giro do centro espírita. O giro do cristão e o giro do macumbeiro. São quase idênticos. Então é por isso que eu falo, meus amados. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que sentir de Deus. Porque aí a pessoa vai lá, quando na nossa igreja, quando o irmão ou a irmã quer ser batizado com o Espírito Santo, vamos ver se ela está ligada no céu. Vamos ver se ela está ligada com Deus. Porque a pessoa, uma vez eu falei línguas na frente de um descrente, ele perguntou até que ano eu estudei. Olha só a pergunta. Perguntou até que ano eu estudei. Aí eu falei, meu irmão, por quê? Porque você fala inglês muito bem. Eu disse, eu falo o quê? Falo inglês muito bem. Eu disse, não. Esse inglês que você ouviu falar, não é porque eu estudei, não, porque eu nem terminei o primeiro ano. Aí eu disse, então o que é isso então? Eu digo, eu vou explicar um pouco para você. Eu digo, você já ouviu falar no Espírito Santo de Deus? Ele disse, já. Então você quer sentir essa mesma presença, aceita Jesus também?
aceita o Espírito Santo de Deus, aceita o Senhor, porque Ele vai transformar a tua vida. Aí a pessoa falou assim, mas eu pensei que você estava falando inglês. Eu digo, não, nem sei nem por onde vai. Eu não sei nem por onde vai esse inglês que você fala. Agora, quando o Espírito Santo de Deus age na sua vida, não tem católico que entenda. Porque no momento que eu tiver num culto e tiver um católico perto de mim, e quando Deus começar a me usar, ele vai ficar olhando para minha cara. Ele vai ficar rindo da minha cara, com certeza. Por quê? Porque quando o católico ri da sua cara, é porque ele não entende o dom espiritual. Ele não entende o dom do Espírito Santo. O que é que o católico vai fazer? Vai rir de você. E deixa ele rir. Porque é da risada que é aí que o Espírito Santo de Deus entra. Às vezes eu estava também na igreja Plenitude do Trono de Deus, lá em São Paulo. E foi agora, não foi lá para quando eu era jovem, não, foi agora. Há 3 anos atrás. Eu congregava na igreja Plenitude do Trono de Deus, do nosso querido e apóstolo Agenoduque, um abraço. Aí, quando o apóstolo Agenoduque fez a reunião do Espírito Santo, aí tinha um católico perto de mim. Aí, quando Deus tocou em mim, eu falando em língua ali, Deus começou a me tocar. Aquela pessoa que eu sempre falo como de sempre. A pessoa começa a rir. Mas eu digo um negócio a você. Aquela pessoa riu. O católico riu. Mas também o católico foi batizado com o Espírito Santo. Olha aí. Ele começou a rir. Era a gente começando em língua, ele olhando para um lado, olhando para o outro. Ele olhando para um lado, olhando para o outro e disse. E começou a rir da minha... Estava perto de mim, começou a rir de mim. Ou então da igreja. Quando pensou que não, ele estava pulando, ele estava falando línguas estranhas. E de repentimento o apóstolo Agenoduque chamou ele lá. E falou, meu irmão, você é católico, né? Aí ele falou lá para toda a igreja, não, a partir de hoje eu sou crente. Olha que coisa maravilhosa. Um católico que começou a ser batizado com o Espírito Santo sorrindo.